Meu nome é Soraya Maria Silva, sou pesquisadora na Universidade de Brasília e poema Cosmo Dança Intercênio-mediadora. Soraya, o que é o CDPDAN? Qual foi a sua necessidade de pesquisar e documentar a dança? O CDPDAN é o Coletivo de Documentação e Pesquisa em Dança e eu tive a necessidade, como pesquisadora, de reunir um grupo de estudantes, a princípio de iniciação científica, depois mestrado, doutorado, que a gente pudesse fazer pesquisas sobre a linguagem da dança, que é a minha formação original. Tenho uma graduação em dança, fui graduada pela Unicamp, na primeira turma de dança da Unicamp. Depois o meu mestrado foi em dança, um dos primeiros mestrados em dança no Brasil. E eu, no doutorado, já na Universidade de Brasília, eu senti essa necessidade de pesquisar a poesia integrada com a dança. E assim, o CDPDAN, a gente fundou assim que eu me doutorei, né? E em reunião com esses outros pesquisadores, a gente sempre abriu espaço para essa linguagem, para o estudo dessa linguagem, de uma maneira mais ampla também, vinculada às artes cênicas, né? E também a gente desenvolveu alguns eventos, como o Mexido, né, de dança, que oportunizou outros grupos, outros coletivos da cidade e de outros lugares do Brasil que pudessem também dialogar com os nossos pesquisadores. Então, de maneira que a gente achou importante que a UNB tivesse um espaço de se pensar, de se pesquisar e de se praticar, né, as várias possibilidades da dança. E do que se trata a cosmodança? De onde surgiu? A cosmodança, ela é hoje em dia, né, um termo que eu tenho desenvolvido no sentido em que é o exercício, vamos dizer assim, né, é o conluio das artes do tempo, das artes do espaço, unidas, né, tanto a poesia, a pintura, a dança, a escultura, a fotografia, enfim, as artes do tempo, do espaço, né, no exercício do corpo em movimento, né, em suas negociações estéticas, poéticas e técnicas, né, e também suas negociações éticas tão importantes. E é um refúgio de criação. Fala pra gente um artista que te inspira. Um artista, então, Luísa, eu penso que muitos artistas inspiraram a minha trajetória, mas eu vou dizer aqui da minha primeira professora de dança, ela se chama Elizabeth Dorsa Vitali, que é uma empresária da dança, foi onde eu comecei, onde eu tive essa oportunidade de desenvolver, né, me desenvolver tecnicamente em dança, de aprimorar, né, também os meus talentos como professora. Eu dava aula na academia da Beth Dorsa, né, em Uberaba. Então, de maneira que eu gostaria muito de agradecê-la, né, de citar o nome dela e depois tantos outros, né, pesquisadores, pensadores aos quais eu pude ter contato, teoricamente, na prática, com os meus trabalhos, né, de resgate. E também eu acho que é mais isso mesmo, assim, né? Certo. Uma experiência que te marcou como coreógrafa ou como bailarina? Luísa, eu não consigo eleger uma experiência. Foram muitas experiências importantes e muito ricas, né? Eu dancei com o Aleijadinho, com o Barroco de Minas, o Aleijadinho, os Profetas, né? Eu dancei com Eros Volúzia, com Gilca Machado, os poemas. Eu dancei com Chavantes, né? A cultura brasileira, a dança dos adoradores do sol, tão importante, tão bonita. Eu dancei com o Jardim Botânico, né? Eu dancei com
a Catedral de Brasília, eu dancei com Brasília, eu dancei com a Universidade de Brasília, né? Então, não consigo eleger uma experiência. A dança, ela continua, né? Passou por mim, passa por vocês e vai continuar, né? Cada experiência, cada dia é uma nova dança importante. Não existe uma única experiência, né? E o que você diria para os dançarinos que estão começando a sua carreira agora? Eu diria que tenham muita paciência, que tenham muita dedicação e que tenham muito respeito pelos seus limites corporais. Isso. Muito obrigada, Soraya. Muito obrigada, Luísa, pela sua pesquisa importante, viu? Meu nome é Ana Vaz, eu sou atriz, palhaça, dançarina, professora. Eu também sou doutoranda no programa de pós-graduação da UNB. E também faço parte do CDPDAN. Eu vi o CDPDAN começar, né, participei de uma homenagem que a Soraya organizou para Eros Volúzia, que foi um momento muito bacana, muito único. E eu também sou professora no curso de teatro do IESB desde 2015. E estou sempre dando aula, ministrando aulas na área de corpo e movimento. Ana, existe alguma relação entre a dança e a palhaçaria? Sim, eu vejo muita relação entre a dança e a palhaçaria. Acho que são todas linguagens do corpo. A palhaça, tudo que ela sente, tudo que ela vive, tudo que ela experimenta, isso reverbera no corpo dela, né? Então, isso é uma coisa que tem sido uma coisa de muita pesquisa, de muito estudo mesmo sobre essa questão de como que acontece a gestualidade, né? Eu pesquiso muito a gestualidade cômica, né? Como que isso se organiza no tempo, no espaço, né? Então, assim, a comicidade do palhaço, da palhaça, também está muito relacionada com a questão do tempo, né? O tempo cômico ele é muito importante na palhaçaria. Tem bom, primeiro eu vou falar um pouquinho, na verdade, de quando eu comecei, assim, só para puxar o gancho, né, dessa pergunta, que uma das coisas que mais me interessava desde o início, quando eu via palhaços e palhaças, era justamente a maneira como eles organizavam o corpo deles no espaço, no tempo, né? Então, assim, eu sempre admirei muito aqueles palhaços e palhaças que conseguiam comunicar muito através do corpo, através da fisicalidade, mesmo quando não houvesse a palavra falada, né? E eu via isso por causa do meu background com o balé, né? Eu via isso como uma espécie de coreografia, né? Então, acho que isso até hoje assim tem sido uma coisa que eu gosto muito de pesquisar, porque eu acho que tem uma relação muito forte mesmo com a dança. Tem também uma coisa na palhaçaria que é a triangulação, né? Quando a gente fala a triangulação, ela é uma técnica de compartilhamento, né? Então você vive uma situação e você compartilha aquilo que você vivenciou com a plateia. E a triangulação, ela chama triangulação porque ela sugere um triângulo, né? Então também tem essa questão da forma, né? Forma, espaço, uso do tempo, do espaço, né? Então, e a triangulação, ela também exige um entendimento, né? Do tempo de você receber informação, ou vivenciar um problema e compartilhar isso com a plateia, né? Então, eu acho que tudo isso faz com que haja muita relação mesmo, né, com a dança, né? Então é isso. Eu acho que você já entrou um pouquinho nessa resposta, mas o que te inspirou na palhaçaria, né? O que despertou seu interesse? Bom, eu estava na faculdade na época, eu estava fazendo graduação, né, bacharelado em artes cênicas. A gente não tinha disciplina de palhaçaria naquela época, mas foi justamente uma fase em que a gente recebeu o Grupo Lume na cidade, e eles começaram a ministrar cursos de palhaçaria, e
E aí eu conheci pessoas que estavam fazendo curso. Eu não consegui participar de nenhum curso. Eu sou de Goiânia, né? Eu ia para Goiânia todo final de semana, não conseguia participar de muita coisa. Mas aí eu comecei a ver o resultado das oficinas, né? Então tinha a Manuela Castelo Branco, que fez o curso do Grupo Lume na época, né? E ela começou a desenvolver oficinas. Tinha o Carlos Fernira também, que era muito amigo meu, que fez curso com a Manuela. Teve o Denis Camargo, que também fez curso com o Grupo Lume. Então eu vi pessoas ao meu redor, né? Eu fui muito influenciada assim, por essas pessoas que faziam curso e de repente mostravam um pequeno número ou davam uma oficina, né? E eu vi resultados das oficinas da Manuela, principalmente, que eu via as pessoas passeando pelo departamento, né, com seus palhaços e palhaças, né? E eu achava muito interessante aquela proposta, né? Eu acho que tinha muito a ver, para mim, assim, aquilo parecia uma coisa que trazia assim, muita liberdade, né, para as pessoas. Num primeiro momento veio muito dessa maneira, assim. Eu não tive tanta referência, por exemplo, de circo, né? Eu não fui tanto ao circo quando eu era criança. Fui em algum momento, né, e me lembro que o palhaço era uma figura que se destacava muito, assim, para mim, mais do que os outros artistas, mas não foi muito dali, né, que eu me inspirei, assim, num primeiro momento. Foi mais por estar no meio, né, assim, por estar fazendo artes cênicas e por ver outras pessoas fazendo e ver, né, que aquilo gerava uma espontaneidade, né, tinha uma coisa muito ligada também já ao corpo, a você criar uma figura própria, né, e foi muito dali, né, que eu comecei, e aí eu comecei a pesquisar mesmo, me interessou muito, comecei a participar de workshops. Eu tive também um primeiro curso que foi um amigo meu que me deu, justamente porque eu não tive como participar desses outros cursos, ele me ofereceu um curso só para mim, por uns 2 dias, e foi quando eu ganhei meu nome de palhaça. Então foi muito assim, foi por influência mesmo de amigos, colegas, né? E também por querer de alguma forma vivenciar algo que fosse diferente do balé. Eu me lembro que também uma disciplina da Soraya, e isso até um pouco antes de eu começar a pesquisar palhaçaria, eu criei uma cena que era uma bailarina com o corpo muito enrijecido, com essa coisa dos gestos muito codificados e ela tentando se livrar desse lugar. E isso provocava o riso, provocava uma reação na plateia muito interessante, assim, de estranhamento, né, daquela figura e tal. Então, eu sinto que aquilo foi já um início, né? Eu tinha esse interesse já de vivenciar o balé de outra forma, que fosse uma forma diferente do gesto codificado, né, e tudo mais. E aí coincidiu com esse momento da palhaçaria, que na época a gente chamava de clown, né? A gente chamava isso que a gente faz hoje de clown, assim, tipo, e era bonito, era chique, porque era clown, né? Não era palhaço, né? E aí hoje que a gente assume, né, já de uns anos pra cá, que a gente assume mais esse lugar da palhaçaria, né? Mas então foi um pouco ali. E aí é claro que quando eu começo a pesquisar, eu comecei a assistir, né, palhaços e palhaças de Brasília, né? Então assim, eu sinto que teve muitos outros palhaços também que me influenciaram, né? O próprio Zé Regino, a própria Manuela Castelo Branco, depois Ana Luísa Bela Costa, né? Que são todas pessoas daqui da região, Denis Camargo, e aí a gente começa também a ver pessoas de fora como Avner Eisenberg, né, que eu também tive a oportunidade de fazer o curso com ele, a Gard Uter também. Então, aí depois que eu começo a pesquisar, eu recebo muita influência, né, de outros, de palhaços e palhaças também. E falando em corpo, existe alguma coisa no corpo do palhaço, especificamente, que você acha que é diferente de outros artistas, como os bailarinos, os atores?
Sim, na palhaçaria, o corpo, ele tem, né, como a gente falou antes, ele tem uma importância muito grande, né? Mas o trabalho de corpo do palhaço, a diferença é que ele vai para um caminho mais da humanidade, dos defeitos, né, o palhaço trabalha muito com os seus próprios defeitos, deformidades, e não no sentido literal, necessariamente, mas muito no sentido de que todos nós temos, perante a sociedade, algum defeito, deformidade, porque a gente nunca se encaixa nos padrões estéticos que são impostos a nós. Então, a gente brinca muito com isso, né? Então, uma canela fina, uma perna muito fina, né? Desde isso até, assim, se eu tenho muito peito, se eu tenho menos peito, né? Essas coisas, elas são colocadas de uma maneira que passa muito, assim, por você entender o seu próprio corpo e como que ele pode trabalhar junto com, né? Como que você pode, através dele, né, gerar uma comunicação, né, assim, uma mensagem, provocar uma mensagem, né? Então, e já o corpo do bailarino é um corpo mais virtuoso, né? Tanto do bailarino quanto da acrobata. Embora na dança a gente também tenha tido várias transformações, né? Então, assim, a dança hoje ela não tem uma preocupação com o virtuosismo, mas ela tem, na verdade, muito mais a intenção de trabalhar com o que temos, né? E nesse sentido, hoje em dia, eu acho que ela está muito mais acho que palhaçaria e dança estão muito mais próximas, inclusive. Agora, se a gente vê, por exemplo, o corpo do acrobata, né, que é um corpo que trabalha mesmo nesse lugar do virtuosismo, né? A palhaçaria, ela vem no lugar de oposição mesmo, né? Tanto que no circo tinha-se todas as atrações que trabalhavam com virtuosismo, com o risco eminente, né? Essa coisa da beleza, né? E tudo mais. E aí no intervalo a gente tinha, eu digo tinha, né? Mas assim, até hoje, né? A gente tem o palhaço justamente para contrapor isso, né? Então o palhaço ele entra fazendo aquilo, só que ao contrário, né? Então ele vai fazer a acrobacia, só que ele faz a acrobacia subvertendo a própria acrobacia. Então, por essa razão, o corpo do palhaço ele entra como um símbolo de humanidade mesmo, né? Quantas vezes o acrobata precisou cair para poder entender com o corpo como fazer perfeito, né? Como chegar naquele nível de perfeição. Então, eu acho que a palhaçaria, o corpo do palhaço, ele está muito mais nesse lugar de falar sobre essa imperfeição e de como que ela é possível também. E que muitas vezes, a partir dessa imperfeição, é que a gente vai chegar em lugares lindos, né? E, enfim, acho que tem muito a ver com isso. Não sei se eu fui muito prolixa, mas... Interessante. Você pode falar pra gente como que foi o processo de criação do espetáculo O Lago dos Cisnes Saltitantes? Sim, o espetáculo ele veio como um resultado do meu mestrado, mas na verdade ele foi o resultado de um processo um pouco mais longo, né? Ele começa mesmo nesse período da faculdade ainda, quando eu começo a investigar a palhaçaria, porque quando eu começo a investigar a palhaçaria, essa investigação ela já vem junto com um entendimento meu a respeito do meu corpo de bailarina, de como que o balé imprimia em mim, né? Uma série de códigos e como que eu poderia subverter esses códigos, né? Então, o processo começou mesmo ali, né? Que era um processo de busca pessoal, né? Que se uniu a esse processo de busca pessoal da palhaça, e quando eu começo a fazer essa busca pessoal com a palhaça, eu vou
eu retomo o balé, né? Então eu brinco com essa lógica da palhaça bailarina. E aí eu passo por um processo de viver também fora do país, que é quando que eu faço o curso mais longo, né, com Avner Eisenberg, a esposa dele, a Julie Goel. E começo a pesquisar cada vez mais nessa coisa. Eu trabalhei um pouco também com essa coisa dos balés de repertório, né? Então eu vou muito para miniatura, né? Eu tinha um trabalhozinho que era um número pequenininho, que era como se fosse o Lago dos Cisnes, só que eu fazia com origamizinho de cisne, né? Só que era eu, palhaça, lidando com aquilo, né? Criando aquele espetáculo ali no momento. Então teve algumas versões de Lago dos Cisnes Saltitantes, que eram versões pequenas, que eu fui construindo, tive uma oportunidade de fazer um número mais longo também, onde eu morei, nos Estados Unidos. E aí, quando eu voltei, eu comecei a fazer o mestrado sobre esse interesse de falar sobre esse processo de composição da minha palhaça, né? Porque eu queria falar sobre dança e comicidade, mas não sabia como, não sabia de onde eu ia partir. E ela mesma fala, né? Poxa, mas você não tem uma palhaça? Parece uma palhaça bailarina. E aí a gente começa a construir juntas essa coisa, né? E aí eu vejo, é mesmo. Então tem todo esse processo. Então o processo criativo, ele foi um processo que ele, ali no mestrado, ele foi muito mais um processo de olhar para trás, ver o que eu tinha de material e o que eu queria daquele material, o que eu queria usar, o que eu queria transformar a partir dele, né? E selecionar e montar, né? Então foi o resultado desse processo que começou na faculdade, né? Que foi muito interessante, muito rico. Eu acho que ali eu ainda acabei também conhecendo muitas coisas de mim que eu não conhecia ainda, né? Um processo meio solitário também, porque muito dessa coisa de olhar para si, né, e olhar para o seu corpo, para o seu gestual, né, e a relação entre uma coisa e outra, né, porque aí eu falo um pouco também sobre o oposto, a relação de oposição entre a bailarina e a palhaça, né? A bailarina busca a perfeição, né? A palhaça assume a próprio lugar de fracasso, de imperfeição, de humanidade, né? A bailarina, ela está indo para o céu, a palhaça, ela está mais pé no chão, né? E aí colocar essas duas foi uma coisa meio difícil, que hoje, por exemplo, quando eu olho para esse processo, né, eu vejo inclusive coisas que eu faria hoje totalmente diferente, né? Mas foi isso, foi um processo, na verdade, muito mais longo do que pareceu, né? O palhaço Léo Bassi tem uma frase que ele afirma que a força dos palhaços é que eles não têm medo de perder a dignidade. Concordo, eu acho essa fala muito interessante do Léo Bassi, inclusive, né? Porque acho que tem um pouco a ver com o que a gente estava falando antes também. Nós estamos sempre em busca da perfeição, né? E isso é uma coisa que é imposta a nós o tempo todo, desde quando a gente é pequeno. A gente acaba se vendo muito nesse lugar de querer se encaixar em padrões, né? Também em função de toda essa influência, em função de como que a sociedade é formada, né? E eu acho que está muito nesse lugar, assim, a gente faz isso porque a gente quer ser amado, né? Porque a gente quer ser apreciado, a gente quer ser admirado, né? E muitas vezes a gente pode ser admirado e é mais provável que a gente vai ser admirado pelo que a gente é do que pelo que a gente quer ser, né? Então essa coisa da perda da dignidade que ele fala, eu acho que tem muito a ver com isso. Você, de alguma forma, você precisa se sentir digno de algo, né? Você precisa sentir que você é merecedor de alguma coisa, né? O palhaço, quando ele entra nesse lugar, quando ele vai desce de nível, né? Ele fala, ok, agora eu estou aqui, né? E agora eu tenho que lidar com isso, né? Ao invés de cair no trágico, então ele lida com isso, né? E aí, de alguma forma,
ele busca a transformação através disso, né? E, de novo, tem um pouco a ver com o erro, né? Tem um pouco a ver com as falhas mesmo, né? Eu gosto muito, eu acho que tem tudo a ver, sim. E agora a gente está, nós também podemos falar muito sobre isso em relação à palhaçaria feminina, né? Até que ponto a gente também não está sempre tentando, né, se encaixar em determinados padrões, né? A palhaça mulher, ela está nesse lugar hoje de se rever, de ver como que ela pode também ser bonita sem necessariamente usar uma maquiagem, sem necessariamente estar com um corpo mais magro ou com um corpo, né, enfim. Então isso tudo está sendo revisto, né? E eu acho que passa muito por esse lugar também da dignidade, né? Quando eu tento demais, porque também tem isso, né? A comicidade vem dessas contradições. Então, eu tô aqui tentando, não consigo. Né? E de alguma forma, ao não conseguir, né, eu perco a minha dignidade. Quando eu perco a minha dignidade, eu falo, mas tudo bem, eu sou só uma pessoa, eu sou um ser humano, né? Então, beleza, o que eu vou fazer com isso? E aí, a gente tem a transformação, né? Que são coisas maravilhosas que eu acho que a comicidade vai falar sobre, né? Muito obrigada. Imagina, obrigada a você, querida. Olá, eu sou a Belisté Paulino, eu sou estudante de doutorado em artes cênicas da Universidade de Brasília. Eu tenho orgulho em fazer parte da primeira turma de doutorado, né, dessa pós-graduação, desse curso. A minha defesa está prevista para daqui a menos de um ano, né, então eu estou nesse período assim, da escrita final, né, colhendo todas as experiências, analisando tudo que eu vivi de 2019 para cá. Está sendo uma experiência bem intensa. Eu sou professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 1998, né, e eu trabalho com alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental 1. Esses 24 anos de atuação no DF, a metade foi na educação especial, né, numa escola lá de Santa Maria, que eu trabalho desde o início. Eu moro em Valparaíso de Goiás, fica ali na fronteira, né, na divisa, bem pertinho da cidade de Santa Maria. E nessa cidade, né, de Valparaíso, foi onde eu comecei minha prática docente, comecei a dar aula no município, né. E assim, de lá para cá, né, foi assim, foram anos muito intensos, né. Juntando tudo dá 26 anos de atuação docente. Eu sou formada em pedagogia pela Universidade Federal do Piauí, onde eu nasci. E 20 anos depois eu me formei na licenciatura em dança do Instituto Federal de Brasília, né, aqui pertinho. E então, assim, juntei a educação com a dança, né, na minha prática. E aí minha trajetória mudou completamente a partir daí, né. De lá para cá, de 2013 para cá, eu venho desenvolvendo projetos, né, relacionados com dança e educação, seja como professora, né, na sala de aula, seja como formadora de professores, né. Depois do mestrado, eu saí da sala de aula e desde então eu atuo na formação continuada de professores da educação básica. Belisté, para você, qual que é a importância da dança na escola? Bom, a dança na escola, ela é importante porque ela se relaciona com aspectos da corporeidade, né, com a percepção de si, né, do outro, do mundo, né. A gente vai construindo a imagem corporal, né, vai entendendo como a gente se relaciona com o mundo das coisas, né, com o mundo das pessoas, né. E a dança na escola, ela contribui para o desenvolvimento dessa percepção toda, né, dessa interação com o mundo, né. E eu acredito que todo aprendizado passa pelo corpo, né? A gente aprende pelo corpo, pelo movimento do corpo, e trabalhar isso na escola é essencial, né? A gente se expressa, a gente sente, né, pelo corpo, a gente se expressa também através da dança, né, do movimento dançado nesse contexto da escola, né? E a dança é uma das formas
é uma das formas de expressão que eu acho que não precisa pontuar apenas o calendário de festas da escola, né? A dança, como Isabel Marques coloca, né, e tantas outras referências em dança e educação que a gente tem, ela não tem que ser uma atividade só de apresentações das festas do calendário, né? Ela tem que fazer parte do projeto pedagógico da escola, né, do dia a dia, do contexto da sala de aula, né? A dança, ela é importante porque ela é inclusiva, porque ela não vai separar os alunos em habilidosos e não habilidosos, né? Mas ela vai acolher e aceitar o movimento de cada um, né? Na sua subjetividade, no seu modo de ser, né? Os alunos, eles trazem referências em dança, né, de casa, de onde eles moram, e a escola pode apresentar outros referenciais, né? Pode ampliar as experiências em dança, ampliar o conhecimento dos alunos, né? Eu acho que a dança, ela vai promover um encontro especial, né? Um encontro de afeto em cada espaço da escola, né? Não só no palco, não só numa sala de dança, mas em todos os locais da escola, ela vai promover esse encontro, né? Os alunos, eles vão ter memórias afetivas dos espaços da escola através da dança, né? E a dança, o movimento dançado vai fazer sentido quando ele promover essa abertura, né? Esse contato com o outro, essa interação com o outro. E quais são os recursos que você utiliza para estimular a imaginação? Bom, nessa minha pesquisa que relaciona a dança com a imaginação, né, eu sempre me faço essa pergunta, né? O que ativa a imaginação, né? O que pode disparar a ação criadora de alguém, né? Como que eu posso ser mais criativa? E eu me pego assim em qualquer coisa, né? No passarinho, na natureza, tudo, em qualquer objeto, eu me utilizo de forma, né? As memórias, as lembranças, tudo ativa a imaginação, né? E a imaginação é uma dimensão do corpo, né? O corpo é mente, é espírito, é sensação e é imaginação. Então, nessa relação, né, da dança com a imaginação, cabem muitas práticas, né, muitas intervenções. É importante vivenciar a dança, né, como um processo de criação, né? Não só aquela cópia de passos, né? Não só a transmissão de passos ou de estilos de dança, mas como um processo de criação, né, que faz parte do contexto da sala de aula. Eu utilizo jogos e brincadeiras, né, além da música, não só a música, né, mas os sons corporais, né, o som ambiente, o som produzido por instrumentos sonoros, tudo é utilizado nas aulas de dança na escola. Qualquer objeto da escola, né, da família que o aluno possa trazer também ajuda, né? As histórias de vida são usadas na composição em dança, a poesia, né, as memórias, as histórias, tudo a gente procura amarrar. O movimento cotidiano, tudo pode ser transformado em dança. É com essa perspectiva que eu trabalho a dança na escola, né? Tudo pode ser transformado em movimento e em expressividade. Bom, a dança, ela tem um diálogo muito estreito com outras linguagens artísticas, né? Não só com a música, né? Mas com a pintura, com o cinema, né? Com o audiovisual. E eu procuro relacionar a linguagem da dança, que é uma linguagem não verbal, com a linguagem verbal da literatura, né? Com a palavra escrita. Então, eu utilizo muito os livros e as histórias e as poesias. O foco da minha pesquisa, então, está na dimensão do corpo, da imaginação e da palavra, né? Que eu acredito que isso vai potencializar as ações, né? E as práticas com o movimento na escola. Ótimo. Como que o ensino remoto interferiu na sua pesquisa? Pois é, né? A gente só teve uma aula em 2019, no início do doutorado, só tivemos um semestre presencial, né, tanto para eu acompanhar os sujeitos da pesquisa como as aulas aqui na UNB, só foi um semestre, o segundo semestre de 2019. E um único dia em 2020, e depois tudo foi suspenso, né? A gente nunca imaginou que um vírus ia parar a nossa vida por tanto tempo, né? Quase 2 anos, e a gente teve que aprender, né?
Antes da pandemia, a gente estava acostumado a interagir, né? A dança é essa coisa, é uma interação com o outro, né? É uma prática de estar junto. E a gente teve que descobrir o sentido, né? Da presença, outro sentido, né? Dessa interação entre as telas, né? Como que os corpos iam estar juntos, dançar juntos, estando distantes, né? Foi um grande desafio para mim poder refletir, né? E tudo isso eu tive que colocar na pesquisa, porque a casa, ela se tornou assim o lugar de descoberta, né? E de composição e de pesquisa e de vida e de tudo, né? Os cômodos, o jardim, cada cantinho foi assim redescoberto e incluído na pesquisa, né? Tudo teve que fazer parte. Eu usei e abusei do audiovisual, né? Essa relação com a dança e o audiovisual não é uma coisa de agora, né? Bem antes, acho que com o surgimento do cinema mesmo, né? A dança já estava ali presente. Mas com a pandemia, eu acho que a gente estreitou essa relação, né? Do digital, virtual, né? Os encontros remotos nos fizeram refletir, né? Sobre os espaços de encontro. A gente não tinha outro naquele momento, né? Então isso foi foi o possível, né? O que tinha naquele instante e a gente aproveitou. E você pode dizer pra gente algo que te marcou na sua trajetória? Um fato marcante na minha trajetória foi esse encontro com a arte. Né? Depois de muito tempo de atuação pedagógica, mais de 20 anos, eu comecei a fazer a licenciatura em dança. Então, para mim, esse encontro foi um divisor marcante mesmo na minha prática, né? A partir daí, eu me tornei uma professora pesquisadora, né? E sempre que eu posso, eu estou trabalhando com projeto de dança na escola, né? E aí, assim, a dança foi assim essencial, foi uma mudança assim muito forte. Quando eu pensei que só tinha que pensar na aposentadoria, aí eu mudei completamente com esse meu encontro com a arte. Falando em professores, né? Um professor ou professora que te inspirou na vida? Bom, é difícil, né, escolher assim uma pessoa, né? A gente tem tantas lembranças, né, afetuosas. Tem outras que não são nem tão assim, né, afetuosa. Eu procuro assim, minhas influências são de vários professores, né, de várias práticas de respeito, né, ao aluno, de professores que não estão numa posição assim de superioridade, né, com seu aluno, que procura inovar na sua prática e não seguir, porque é muito difícil, né, dentro da escola, assim, vocês não são professores, né, mas assim, são muitas dificuldades e eu acho que a gente não tem que ficar só, é difícil, a sala está cheia, as condições são precárias, mas a gente pode renovar a nossa prática sempre, né, criar, né, inventar, inovar, renovar e... Você perguntou, né, professor? Tá. Eu posso citar aqui um professor da graduação, né, o Diego Pizarro. Ele teve esse olhar afetuoso, né, esse olhar generoso para mim, né, e para os meus colegas da turma. Ele, assim, é brilhante, né, ele é dedicado em tudo que ele faz, mas ele tem muita generosidade em acompanhar a nossa pesquisa, os nossos conhecimentos, em transmitir sem ser nesse nível que eu falei, né, de superioridade, né, mas com afeto. E mesmo depois, ele nem é mais o meu professor, mas mesmo agora no doutorado, ele continua me dando um feedback, ele lê o que eu escrevo, ele faz comentários, assim, ele não trabalha na UNB, né, trabalha no Instituto Federal, mas ele tem essa disposição, essa disponibilidade, né, essa abertura de compartilhar e de me ajudar nessa reta final, né. Então eu sou muito grata a ele, né, eu posso dizer que me inspiro, né, no que ele escreve e no que ele faz, nas suas ações. Eu também quero ser inspiração, assim, não um exemplo, né, mas eu quero assim, promover uma prática de dança, né, na escola que seja significativa para os alunos. Ótimo. É isso, muito obrigada, Belisté. Pode mexer agora, pode fazer barulhos. Eu queria te fazer uma última pergunta.
Onde é que a gente pode encontrar a Bibliodense? Ah, sim! A Bibliodense. Eu mando um link da Bibliodense como um PDF interativo. Eu te mando o link. Eu acho que eu já até tinha mandado no grupo. Mas enfim, eu envio para você. Ela é virtual, né? É um PDF interativo em que a gente vê um espetáculo a gente escolhe um livro e vê um espetáculo de dança. Então, assim, durante a pesquisa eu fui coletando vários espetáculos de dança que se basearam em histórias, né, em livros, e aí foi surgindo a Bibliodense, né, e eu fui fazendo esse apanhado de espetáculos de dança contemporânea, né, que se baseiam em poetas brasileiros, né, ou internacional, e eu fui juntando na Bibliodense. E ela também se tornou, assim, física. Eu adquiri os livros, né, que se tornaram dança, do balé e da dança contemporânea. Montei uma biblioteca em casa, né, desses livros. Vai ser uma biblioteca itinerante para as escolas. Os alunos e os professores vão manusear os livros e tem QR Code dos espetáculos de dança nos livros. Tem um conjunto de práticas de dança, né, que junta dança e literatura, né. Tem um monte de atividade com papel, né. Eu peguei essa coisa toda do livro, do papel e incorporei na pesquisa, né. O papel assim virou um elemento metafórico, simbólico na pesquisa, né. Tem uma dança de papel, a gente corta papel, faz fitas de Mébius, faz cartas, faz livros, faz cadernos. Então, a Bibliodense incorporou a pesquisa toda, né? Incorporou dança e imaginação, incorporou o livro, o caderno, o fazer manual, né? A artesania ao movimento do corpo. Está sendo uma experiência muito gratificante para mim, a Bibliodense. A interativa e a virtual. Muito bom. É isso, muito obrigada. Obrigada a você, Luísa. Espero que sua pesquisa, assim, no PIBIC feche com chave de ouro. Boa tarde, meu nome é Elise Hirako, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade de Brasília. A minha pesquisa ela trata da performance intercultural, manifestações culturais japonesas com ênfase na dança Butô. Então, no projeto de doutorado eu tenho buscado pesquisar mais sobre o Butofu, que é a notação de movimento do Tatsumi Hijikata, e é isso. Elise, quais são as características mais marcantes da movimentação japonesa? Então, se a gente for pensar em movimentação da dança japonesa, a gente tem que pensar em danças japonesas, né? Porque, historicamente, se a gente for marcar ali pré-Meiji, a gente tem as danças tradicionais, como o Kumiodori ou o Bon-Odori, que ocorre no Bon, no festival. E essas danças em si, elas são marcadas por linhas muito definidas e historicamente elas são repassadas, né, de seus pais para seus filhos. Então existe uma forma muito bem desenhada que é passada de modo ancestral. Agora, se a gente pensa de Meiji para frente, a gente tem, por exemplo, a dança Butô, né? E já na dança Butô a gente já tem um outro entendimento sobre o que é o movimento, né? Assim como a gente tem na Europa as vanguardas históricas, né? A gente tem a dança expressionista que está rompendo com as danças tradicionais, como o balé. No Japão, a gente pode fazer a mesma analogia, né? Que o Butô, ele vem de algum modo para romper esses padrões de movimento e essa normatização que ocorria em busca de algo novo, né? Então, se for pensar em movimento, é importante ressaltar que existem esses dois lugares, né? Então, é isso. O que é Yuru Sanai? Bom, Yuru Sanai, ele foi o meu objeto de pesquisa, objeto criativo, né, no meu mestrado, e ele trata de uma performance que ela é baseada no Komiodori, no conto Sushinkan-neiri, que é uma dança de Okinawa, tá? E nesse conto, ele é bem interessante porque ele vai tratando da mulher que é abandonada por um homem e daí ela se revolta, vira uma rânia, e daí ele se esconde dentro de um sino, dentro de um templo, e ela vai atrás dele e daí os monges rezam para ela sumir.
Essa é a conta original, em suma, é mais ou menos por aí. Mas aí o que acontece? Em Urusanai, significa em japonês eu não posso perdoar. E qual é a proposta? É dar voz a essa mulher. Né? Porque se nesse conto, que é um conto inclusive que é da Unesco, né? Ele tem esse cuidado, é um conto tradicional, então se você for assistir uma peça, uma apresentação de Kumihodori hoje ou há 100 anos atrás, você vai encontrar a mesma coisa. Assim, eles prezam por essa tradição, né? Acho que essa é a palavra. Só que daí, em Urusanai, a gente buscou se inspirar nesse conto, mas dar resolução para essa personagem, né, que se volta e vira essa Hania, porque dentro do meu entendimento pessoal é um local de investigação ainda que não foi desenvolvido dentro desse conto, uma vez que ela simplesmente some, né? Eu acho que isso é pouco e é um momento de se observar essa personagem, né? Então, Urusanai, ele tem esse ponto dramatúrgico no Kumihodori e também no Teatro No, porque ele também é dividido em 2 atos, né, da mesma forma como é configurado as peças de teatro tradicional, né, que também segue essa mesma ideia de transporte de movimento, de pai para filho, toda essa tradição, né. E inspirado no Teatro No, a gente tem a movimentação da performer, no caso eu, né, que é inspirado nos movimentos da Hania das peças, né, que são mostradas. Bom, Urusanai, ele é isso, assim, é uma mistura de manifestações culturais japonesas que se desenvolvem em performance, né, então eu trabalho com alguns elementos, como a sombrinha, a máscara da Hania, o barco, que são elementos que eu acredito que fazem essa alusão à cultura japonesa, e também no figurino, né, um figurino, um kimono branco, que faz alusão à morte, enfim, é um espetáculo, né, que está agora no seu 2º ato, que eu pretendo tratar no doutorado. Eu trabalhei o 1º ato no mestrado e pretendo dar continuidade agora. Um artista japonês que te inspira? Bom, Hijikata, claro, né? Tatsumi Hijikata, Kazuo Ono, Tadashi Endo. Eu fiz o curso dele quando ele foi aqui em Brasília, na Caixa, foi muito legal. A gente ficou viradinho de cabeça pra baixo, assim, com os besourinhos, sabe? Tipo assim, apoiando, né? Com as perninhas e bracinhos pra cima, foi muito legal. Também, isso pensando na dança butô, né? Mas, se a gente amplia esse espectro e pensa nos artistas contemporâneos, eu gosto muito do trabalho da Mariko Mori, que ela é uma artista assim, que trabalha com arte, tecnologia, e a obra dela esteve em 2012 no CCBB, e para mim foi uma experiência fantástica, né, conhecer a obra dela, e não só a obra, mas ela veio para o Brasil. Foi uma oportunidade de ver uma mulher, primeiro que é uma mulher, né, então assim, é muito difícil a gente encontrar mulheres dentro da cultura japonesa, que é ainda assim uma cultura machista, né, então dar voz a essas mulheres e as artes dela eu acho importante, né, da mesma forma, não sei, tem tantas, né, Yoko, Yoko Ono, claro, né, maravilhosa, enfim, tem uma quantidade de mulheres incríveis dentro da cena. E existe algum lugar no DF para quem se interessa em aprender mais pela cultura, pela dança japonesa e pelo teatro? Sim, se a gente for pensar em dança japonesa, tem o Bunkyo de Taguatinga, que eu acho que é um ótimo lugar, que tem a Sensei Kodama, que dá aula gratuitamente, inclusive. É ótimo. Tem todo um cuidado, né, de chegar e tudo mais, né? Mas, assim, eles são bem receptivos. É um local onde você vai aprender a dançar a dança Bon-Odori, que eu já tinha mencionado anteriormente, né? Que acontece no Festival Ubon, que normalmente é em agosto, nos templos, né? Não sei se você já viu aquelas danças de roda, que todo mundo fica lá. E aí, essas são as danças que eles ensinam, além de outras manifestações culturais, né? Acho que tem curso de origami também, tem curso de idioma. Aqui em Brasília, especificamente em Brasília mesmo, né? Não só no DF, nós temos a Casa do Estudante Nipo-Brasileiro, que lá tem curso de Ikebana, se eu não me engano, e também tem idioma, né? Se você quiser aprender o idioma japonês, lá você consegue. O Clube Nipo também, artes marciais, entre outras atividades. Assim, existem alguns lugares, né? Na AREM também a gente procura promover esse tipo de difusão cultural, né?
E acho que em Brasília esses são os lugares que eu pontuaria assim, mais fortemente, né? Taguatinga, Clube Nipo, UREM e Casa do Estudante Nipo Brasileiro. Certo. O que você diria para Elise criança? Bom, a Elise criança, ela, segundo minha mãe, ela era uma menina que cuidava muito, né? Uma pessoa organizada, um pouco estressada e sempre quis crescer muito rápido. Então, o que eu diria para ela é um pouco de paciência, que cada pessoa tem seu tempo, né? Que não adianta a gente atropelar as coisas, porque senão o lanche cai da lancheira, né? E, não sei, não se sabotar, acreditar nela, né? Porque eu acho que é tão difícil. A gente às vezes passa por umas fases complexas na vida, onde a gente esquece, né, de acreditar na gente mesmo. Então isso eu acho que eu diria para ela, assim. Legal. Muito obrigada, Elise, pela participação. Obrigada a você pelo convite. É isso, achei ótimo. Nossa, quando você tinha me respondido no WhatsApp, eu achei que não ia ter muitos lugares, né? Agora... Sim, é porque não existe um centro, né? O ponto é, não existe um centro como existe em São Paulo. Que em São Paulo a gente tem o Bunkyo, né? Que é a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social. Que inclusive está apoiando a minha pesquisa, o que é ótimo. Mas lá mesmo, assim, é um grande centro que tem vários andares, tem 3 andares só de museu. E ali é um grande centro cultural de diversas artes, né? O que a gente tem aqui são pontos difusos. Acho que esse é um ponto, assim, a mencionar. Assim, essa é a diferença, né? Que existem pequenos lugares aqui que acontecem coisas. Mas lá tem um grande centro, né? Que eu acho que... adoraria morar em São Paulo. Sim. É isso, obrigada.